Boa tarde a todos. Espero encontrá-los todos com bastante saúde, né? E vamos participar mais de uma congregação. Então, vamos dar início à reunião de número 215, reunião ordinária da congregação, no dia 3/6/2020. Bom, como justificativa de ausência, nós temos apenas o professor Valentim, para o compromisso já agendado. Então, agora eu colocaria a ata para aprovação, ata da reunião 214. Algum comentário? Não tendo comentários, eu vou colocar a ata para votação, vocês vão receber a ata e podem votar. É 14. Um pouquinho só, pode corrigir, Felipe. Não, primeiro, né? Então, bem. Ata da reunião 214. Pode colocar para votar. Pronto, vocês estão tendo. Por favor, votem. Nós temos ainda 9 pessoas que não votaram. Eu vou dar 1 minuto para votarem. 8 pessoas ainda não votaram. Janaína quer falar alguma coisa, Janaína? Ah, tá bom. Tá ok. Podemos encerrar a votação. Pode aparecer. Você divide tela? Tá bem. Então, nós tivemos 96% de aprovação e 4 abstenções. Então, ata aprovada. Bom, sobre o expediente, como comunicados, eu gostaria de falar para vocês que é o que... Bom, a faculdade não parou, né? A gente está fazendo algumas coisas aqui dentro, entre elas a comissão Covid, que é a comissão que foi criada exatamente com um membro de cada departamento e também com o coordenador de graduação e o coordenador das clínicas, professora Adriana. Essa comissão está se reunindo, está para fazendo, né, criar protocolos para toda a faculdade. Tá? Isso porque a gente tem que mandar para a comissão em Campinas quais são os protocolos daqui, né, que a gente vai adotar. Então, agora eu vou passar ao professor Flávio, para que ele possa falar um pouco sobre essa comissão. Bom, boa tarde a todos. Espero que também todos estejam bem, com saúde. Sobre a comissão, né, nós temos nos reunidos praticamente todos os dias da semana, com exceção de final de semana. E já de antemão gostaria de agradecer
a todos os membros, né, que têm se dedicado não só no horário da reunião, normalmente são reuniões de 2h30, 3 horas, mas também se dedicado fora do horário das reuniões para trazer sugestões para a comissão, para trabalhar um ou outro assunto. Isso tem sido muito importante. Então, agradeço nominalmente a professora Adriana, professor Alexander, professora Brenda, professor Gropo, professor Márcio Casati, professora Regina e professor Vander por esse trabalho. Então, num primeiro momento, e é o que mostra esse relatório que está para a ciência na pauta complementar, nós criamos um panorama das atividades teóricas, práticas laboratoriais e clínicas, né? E até para criar uma rotina de presença de professores e alunos dentro da escola no momento em que houver a possibilidade de aulas presenciais. E nesse momento, então, que nós trabalhamos, e acho que não pode ser diferente, que as aulas teóricas elas devem continuar de forma EAD. As aulas práticas laboratoriais, aquelas que podem ser dadas de forma EAD, e aí tem algumas disciplinas que têm utilizado do recurso de aulas remotas para poder também dar atividades práticas, né? Cita-se as disciplinas de patologia, de histologia, né, nas diversas disciplinas que elas participam, de bioestatística também. Algumas atividades da disciplina de biociência também foram transformadas em aulas remotas, e isso tem, de certa forma, desafogado a necessidade de aulas práticas no momento do retorno. Mas ainda assim tem diversas disciplinas que não tem como ser dado de forma remota, né? Então, nós fizemos um cálculo, isso está mostrado na tabela 1 desse relatório da pauta complementar, e aí nós temos problemas nos laboratórios, obviamente os 3 mais utilizados, que é o de pré-clínica 1, pré-clínica 2 e anatomia, e aí cita-se que o laboratório de pré-clínica 1 nós vamos ter que criar alguma rotina diferente, porque simplesmente dar aula das 8 da manhã até as 5h30 da tarde, todos os dias da semana, nós não teríamos hora suficiente para terminar o primeiro semestre e o segundo semestre, considerando um panorama que a Pró-Reitoria de Graduação tem nos dado em termos de retorno de aula. E, então, provavelmente vai ser colocado alguma aula no laboratório de pré-clínica 2, né? E nós vamos ter que trabalhar dessa forma para tentar diluir essa carga horária que é utilizada na pré-clínica 1. E também a gente mostra uma preocupação em relação ao laboratório de anatomia. Isso já foi discutido numa reunião que foi feita com todos os docentes, né? Não existe ainda uma extensão das horas, né, necessárias dentro do total de horas no ano letivo, mas o que provavelmente vai acontecer é que 3 a 4 dias da semana, ou dependendo do panorama, se for mudando até mais, vai ter que ser utilizado o laboratório de anatomia com turma reduzida nas diversas disciplinas que a anatomia participa, né? Então, essa é a nossa preocupação. E nessa semana nós começamos a discutir protocolos de utilização também dos laboratórios de pré-clínica, né? Então, isso vai começar a ser discutido, possivelmente na próxima congregação a gente vai ter todos os protocolos prontos. E aí vem o grande problema, que são as disciplinas clínicas. Nós já tínhamos o problema da clínica, e isso a escola inteira sabia. Diversos ofícios foram enviados também para as administrações da Unicamp, né, para se discutir esse problema muito antes do Covid aparecer. E, obviamente, que o Covid aparecendo, toda essa situação, né, de cuidados a mais que nós temos, isso escancarou a situação da clínica, e não é diferente de tudo aquilo que já foi conversado e pensado no passado. Quer dizer, agora vai ter que ser obrigatoriamente ser realizado, né? Então, nós estamos trabalhando com protocolos de turmas reduzidas a 1/4, né, ou número de atendimentos reduzido a 1/4. Isso significa que nós estamos trabalhando, a princípio, com um protocolo de atendimento em duplas,
20 duplas por vez na clínica. E também, aí nós vamos ter que trabalhar vamos ter que calcular, e isso a gente vai fazer aqui nas próximas semanas, calcular o quanto que é necessário de clínica, né, de horas em clínica, para você não ter uma perda em termos de atendimento de pacientes e em termos de qualidade de ensino. E também nesse relatório já é possível verificar que algumas medidas têm que ser tomadas, algumas mudanças em termos da estrutura física da clínica, em termos de equipamentos da clínica, vão ter que ser mudados, e isso nós estamos tentando acelerar ao máximo, e já agradecemos também o apoio da coordenadoria do campus, porque eles têm nos ajudado bastante em relação a isso. Mas muita coisa vai ter que ser mudada na clínica, e esta semana nós começamos a discutir os protocolos clínicos, né? Ontem, inclusive, nós tivemos uma reunião, contamos com a participação do professor Reiter, representando a área de radiologia, para discutir como seriam feitas as radiografias, e foi muito proveitoso isso. E possivelmente, talvez, ser necessário, nós convidaremos outras pessoas a participar também. Isso tudo também já foi discutido com a reitoria. A reitoria nos solicitou um orçamento, né, para a mudança inicial da clínica que nós temos. Isso também vai tentar ser feito o mais rápido possível para ser encaminhado à reitoria para retomar as discussões junto à reitoria da Unicamp em relação às modificações. E óbvio, né, o que está sendo discutido nessa comissão, e já foi discutido abertamente, é que, embora haja necessidade de se fazer modificações na clínica, qualquer tipo de modificação não vai substituir a necessidade de construção de uma forma rápida de novas clínicas para a FOP. Então, depois, se alguém tiver algum questionamento em relação ao relatório, sugestão, nós estamos abertos, ou nessa reunião, pode ser encaminhado e-mails também, e isso será discutido nessas comissões. Não sei se há necessidade de mais algum esclarecimento, professor Reiter, mas eu passo a palavra ao senhor. Obrigado. Não, acho que é isso. O que eu quero dizer é que essa comissão está fazendo um estudo bastante aprofundado, né? Como falou, ontem eu participei, então é uma preocupação grande de todo mundo, e que os resultados estão mostrando aí o grande desafio que vai ser o nosso retorno. Bom, passando ainda dentro do expediente, antes de eu falar todos os informes, eu vou passar a palavra para a professora Fernanda Marcondes, que pediu a palavra, e depois a professora Luciana Asprino. Fernanda. Boa tarde a todos. Rapidinho, eu só gostaria de duas coisas. Em nome, né, do Departamento de Biociências, eu queria agradecer ao trabalho da comissão, ao professor Grupo, que está representando o Departamento de Biociências nessa comissão, pelo trabalho que está sendo feito. E é só compartilhar com todos que na Biociências eu passei um questionário para os alunos para avaliação de uma atividade integradora que nós fizemos. E nas sugestões veio uma resposta espontânea de um aluno que se aplica a todos os professores, então eu queria só compartilhar com todos um comentário de um aluno que foi o seguinte: aproveitando a oportunidade, quero agradecer pela disponibilidade e empenho de todos os professores da FOP. Mesmo nessa situação em que nos encontramos, vocês têm feito quase que o impossível para não deixar a peteca cair. De coração, muito obrigada. Então, eu queria só compartilhar com todos esse reconhecimento dos alunos aí, nesse momento que a gente está passando. É isso, obrigada. Obrigado, professora. Professora Asprino. Boa tarde a todos. Só um informe, na verdade, da coordenadora de extensão, de que esse ano não houveram inscritos ao Prêmio PROEC na FOP. Obrigada. Tá, obrigado. Falando um pouco do que a Fernanda falou dos alunos, semana passada nós fizemos uma rodada de conversa com todos os alunos. Eu, Flávio e Vander,
fizemos reuniões com o primeiro, com o segundo, com o terceiro, com o quarto, com o quinto ano. Eu achei que foi extremamente proveitoso a conversa. A gente, né, sanou várias dúvidas dos alunos, das ansiedades e dos questionamentos. E o que a gente pode, fazendo um resumo bem breve disso, é assim: os alunos mais iniciantes, primeiro, segundo, terceiro ano, estão preocupados também com a forma de avaliação, né, sobre as avaliações. Os alunos do terceiro, quarto e quinto ano estão preocupados muito com a clínica, e do que a gente tem falado, de que não vai ser mais a mesma coisa, que a gente não vai poder ter a mesma produção que a gente exigia, então que tudo vai ter que ser diferente com a volta. E nós deixamos bem claro que o retorno ele só se dará, né, vamos dizer assim, primeiro ele se dará em etapas. Então, a própria universidade está prevendo o retorno em etapas e só se dará com a maneira mais segura possível. Como eu tenho falado, a única maneira 100% segura é se a gente conseguisse uma vacina que tivesse 100% de eficácia. Como ainda não existe, né, o que a gente prevê é uma volta da maneira mais segura. E essa maneira mais segura é, sem sombra de dúvida, a disponibilidade pela universidade de todos os EPIs, por exemplo, quando a gente fala no atendimento dos pacientes. Porque nós temos que pensar na saúde dos professores, dos funcionários, dos alunos e dos pacientes, né? Então, nós precisamos, então, voltar de uma maneira segura. Para falar de EPI, só para que vocês tenham ideia, assim, a gente já comprou 60 dispensadores de álcool gel, né, já estão sendo instalados por toda a faculdade, mas que eu acredito que ainda precisaremos comprar mais, porque vai ser, acho que esse número ainda é pouco. E para mostrar a dificuldade que esse momento nos traz, nós entramos em contato diretamente com a 3M para a compra de máscaras N95. A 3M, a resposta é, primeiro, que ela só fornece mediante pagamento antecipado, o que antes não era permitido, até hoje é permitido isso ser feito, mas o grande problema não é esse. O grande problema é que ela não fornece para a faculdade de odonto, ela só está fornecendo para hospitais. Então, aí já entramos em contato com o DGA para que seja feita uma compra via DGA, para que possa ser passado para a gente, mas tanto o DGA quanto a reitoria já estão sabendo, né, que a gente vai necessitar de um volume grande, por exemplo, desse tipo de EPI. Tá ok? Bom, continuando os informes, eu vou contar um pouco do que aconteceu ontem na reunião do Consul. Ontem nós tivemos uma reunião relativamente pesada, uma reunião que foi bastante tensa. Na primeira parte, até foi uma parte mais tranquila, que foi a votação das cotas para os colégios técnicos. Como existem cotas para, né, ingresso na universidade, agora também haverá cotas para o ingresso no colégio técnico. As novas redações das modalidades de professor colaborador e pesquisador colaborador, agora com um fator limitante de tempo, ou seja, serão 3 anos renováveis por mais 3 anos, e deixando claro que essas categorias há uma proibição de qualquer tipo de remuneração. Então, quem estiver fazendo parte desse tipo de programa não poderá receber nenhum tipo de remuneração, seja ela qual for. E aí a nova modalidade que chama pesquisador visitante convidado, né? Esse daí ele já pode até ter algum tipo de pagamento, seja por parte da universidade ou seja por parte de alguma empresa ou vir já com algum financiamento. Tá? Ele necessariamente aí precisa de vir com financiamento. Bom, o Guilherme está falando que ele está sem áudio.
Guilherme, eu acredito que seja com você, porque acho que todos estão tendo áudio. Aqui não tá, eu não consigo bloquear o áudio de ninguém. Ah, ok. Bom, e por último, que foi a reunião mais tensa que eu quero mostrar para vocês, é sobre a aprovação da pós-graduação Lato Sensu, né? Como todos sabem, somente a Universidade de Campinas tem a modalidade de especialização no curso de extensão. O que a gente faz aqui na faculdade, que é já sacramentado, já tem mais de 30 anos, não é tão comum em toda a universidade e que trouxe algumas sérias dificuldades para quem faz esse tipo de curso de especialização na hora de registrar esse diploma junto aos conselhos de órgão. Então, para isso, para ajustar essa situação e para ficar igual a USP e Unesp, né, a Unicamp regulamentou ontem a pós-graduação Lato Sensu, colocando, então, a possibilidade, né, de ser cobrado, de ter cobrança. O que, para nós, no nosso caso, não vai ter nenhuma alteração praticamente. Tem alguns requisitos de como, para onde que vai passar, quais as instâncias que irão passar os cursos de especialização agora, modalidade Lato Sensu, né, pós-graduação Lato Sensu, mas eu acredito que a gente não vai ter tanto problema na aprovação dos mesmos. Bom, mas só para que vocês tenham ideia, ontem a reunião terminou bastante extensa. O professor Marcelo tinha colocado como tempo limite às 6h30 da tarde, e 6h30 ainda a gente estava discutindo, a reunião acabou às 7 da noite, e só para que vocês tenham ideia, ontem teve votação nominal, tá? E após a votação nominal, um dos destaques era que, por parte dos acadêmicos, que os professores, os membros, né, da universidade, não poderiam receber, tá? Isso não foi ainda votado, vai ser votado na próxima terça-feira. Aí é lógico que da minha parte, né, a gente vai votar contra essa solicitação, mas para que vocês tenham exemplo a noção de como foi complicado ontem a reunião, tá? Mas acabou sendo aprovado e agora tem mais alguns destaques desse mesmo item para a próxima terça-feira. Então, a reunião não terminou ontem, vai ainda se estender na terça-feira que vem. Mas, por enquanto, nada nos afeta. Ok? Bom, esses eram os informes. Agora eu vou passar o comunicado do setor de RH. Infelizmente, nós tivemos o falecimento do Pedro Sérgio Justino, né, que atuava na área de odontologia restauradora, na área de dentística, ocorrido no último dia 15 de maio. E aí eu gostaria de pedir a aprovação da congregação para que a gente mande votos de pesar e votos de manifestação de pesar e votos de condolência aos familiares do Pedro. Tá? Não acredito que ninguém se obtenha isso. Bom, passamos então à ordem do dia, né? Coloco para a ciência o item 1 e 2 da pauta ordinária e o item 1 da pauta complementar. Para aprovação, os itens 3 a 28, com excesso do item 19, e aprovação dos itens 2 a 6 da pauta complementar. Algum destaque? Por favor, escreva no chat se tiver algum destaque ou levante a mãozinha. É só ir lá no participantes e clicar a mãozinha. Bom, não temos nenhum destaque. Vou colocar, então, a votação. Espera aí, um destaque. Fernanda, qual que é o seu destaque, Fernanda? Item? Mas, na verdade, é o item para a ciência, que é o relatório da comissão. Tá, espera, vamos pode votar o resto. Isso, vamos votar o resto, depois a gente comenta esse item, caso for. Mais alguém quer algum destaque?
Então, coloque em votação. Por favor, votem. Vou encerrar, então, a votação. Então, aprovado com 100% de aprovação. Antes, então, da gente entrar no item 19, Fernanda, quer fazer algum comentário, Fernanda? Então, na verdade, é o seguinte, no relatório da comissão, consta, né, que as aulas, a princípio, terminariam em junho. Então, eu só queria comunicar que, como o calendário foi estendido até agosto, nós estamos fazendo um planejamento na Biociências, adequando o cronograma de acordo com dificuldades, com algumas atividades com os alunos. Então, eu não tenho ainda certo quando que a gente vai terminar a aula. O nosso planejamento está sendo para até o momento da finalização do semestre, mas a gente não vai acabar as aulas em junho. Com certeza, a gente vai entrar em julho e talvez um pouquinho mais para frente. Por quê? Porque a gente está dividindo várias atividades, alguns momentos de revisão, e ainda as aulas de anatomia, os professores estão vendo como que eles vão usar aquela plataforma que foi disponibilizada para tentar fazer algumas práticas, verificar se é possível e, eventualmente, algumas vão ser feitas. Outras aulas práticas que precisam ser realmente feitas presencialmente, a gente fez reunião da disciplina, e aí todo mundo concordou em fazer o seguinte, aquelas aulas que precisam ser presenciais, a gente vai colocar no cronograma da Biociências 2, de uma forma que a gente consiga fechar o cronograma da Biociências 1. A gente já vai fazer várias formas de avaliação dos alunos, de tal forma que chegando no final do semestre, a gente tenha os alunos que são aprovados na disciplina e fecha a Biociências 1, ficando um conteúdo prático de anatomia para a Biociências 2. Mas as aulas não vão terminar em junho, é isso que eu queria só informar, eu não tenho exatamente a data ainda, a gente está fazendo esses ajustes aí, eu não tenho como informar ainda exatamente quando a gente vai terminar. A gente está trabalhando com esse calendário que foi estendido até agosto. Ok, Fernanda. Caso depois o Wander queira anotar e depois que tiver alguma sugestão ou manifestação que faça. Mas acho que é só um comunicado. Ô, professor? Pois não? Na verdade, o Flávio, na verdade, nós estamos trabalhando com a data de 31 de agosto, o término do semestre, uma vez que é essa a posição da PRG e o retorno das aulas do segundo semestre a partir do dia 21 de setembro. Nós estamos seguindo exatamente o que a PRG está determinando. Então, tanto é que o cálculo de horas, tudo, passa por isso, e aí a gente acredita que as aulas presenciais poderiam se iniciar, né, a 1º de agosto. Então, o primeiro semestre teria mais ou menos um mês para terminar as aulas, e num segundo momento começaria o segundo semestre, mas tudo isso ainda, conforme o professor Wander vem esclarecendo a todos, né, que tudo está em discussão na PRG, se vai ser possível começar um segundo semestre sem terminar o primeiro, ou se vai se criar outros tipos de disciplinas. Isso ainda nós não temos ciência, porque não houve essa reunião ainda em termos de CCG. Ok, professor Flávio. Obrigado. Bom, vamos dar então agora, o item 19 foi o item destacado da mesa, porque ela tem a inscrição, né, e a comissão julgadora do concurso de títulos e provas para professor titular na área de dentística, né? Então nós precisamos fazer o sorteio aqui da banca, tá? Eu farei o sorteio aqui. Nós teremos que sortear 2 membros internos e 3 membros externos. Então eu vou fazer o sorteio e vou mostrando, e já vou falando para vocês.
Então, nós temos 4, o departamento mandou 4 nomes de professores membros internos, que eu vou sortear agora. E aí, a hora que eu for falando, o primeiro nome é da professora Altair, número 1, professora Renata, número 2, professor Francisco Gropo, número 3, professor Pablo Vargas, número 4. Então, fazendo o sorteio, número 3, professor Gropo, será um membro titular interno, juntamente com a professora Renata Garcia, número 2. E vamos deixar os 2 outros suplentes, né? Caso haja necessidade. Professora Altair, número 1, e, consequentemente, professor Pablo como outro membro suplente. Como membros externos, tá? Nós teremos Carlos Alberto de Souza Costa, professor da Unesp de Araraquara, Adriana Matos, professora da USP São Paulo, Manuel de Souza Neto, professor da USP Ribeirão Preto, Linda Wang, professora da Universidade da USP Bauru, professor Eduardo Moreira Silva, professor da Federal Fluminense, Universidade Federal Fluminense, e Álvaro Della Bona, professor da Universidade Passo Fundo. Nessa sequência, de 1 a 6, vamos sortear 3 membros externos. O primeiro nome é Carlos Alberto de Souza Costa, número 1. Outro membro titular, número 3, professor Manuel Damião de Souza Neto. E o terceiro membro titular, número 2, professora Adriana de Matos, professora Adriana Bona de Matos. Os 3 suplentes, número 6, professor Álvaro Della Bona, número 4, Linda Wang, e, consequentemente, número 5, professor Eduardo Moreira da Silva. Bom, então, com essa sequência, né, de sorteios, os titulares, professor Francisco, professora Renata, e os membros externos, professor Carlos, professor Manuel e professora Adriana. Tá? Coloco, então, em votação o item 19. Vamos, então, encerrar a votação. Votação encerrada. Então, tivemos a aprovação de 100% no item 19. Bom, assim esgotamos a pauta. Eu gostaria de agradecer a todos a presença, pedir a todos um agradecimento pela confiança no momento que estamos passando, que estamos trabalhando arduamente para que a gente tenha um retorno seguro e tranquilo. E tá, eu já passo a palavra, Cíntia. E gostaria, então, de agradecer a todos. Cíntia, pode fazer a pergunta. Bom, boa tarde a todos. Professor Reiter, só não ficou totalmente claro para mim, desculpa, talvez a distância. A professora Fernanda fez um questionamento de que nesse primeiro documento da comissão consta que as aulas da graduação terminarão em junho, né?
E aí depois o professor Flávio esclareceu, e aí desculpa, eu fiquei mais confusa ainda, porque parece que eu entendi que o segundo semestre nosso começa em agosto. Então, Não, vou tentar te explicar, Cíntia. Oficialmente, o primeiro semestre ele termina em 31 de agosto. Tá? Ele termina dia 31 de agosto e o segundo semestre começa em 21 de setembro. tá. Isso é o que tem hoje, oficialmente, conforme a GR, a última GR. Sinceramente, Wander é capaz de saber o número da GR. Eu não consigo lembrar. Eu acredito que aconteceu o seguinte, que o relatório, eles estão pensando que se retornarem até julho, ainda teria um mês de agosto com presenças aqui de alunos para terminar ainda o primeiro semestre. Das atividades presenciais. Isso. Tá? Mas isso tem que deixar bem claro dois fatores. Primeiro, que a gente tem oficialmente, né, que as atividades presenciais não voltam esse mês de junho. A gente não tem nenhuma informação sobre o mês de julho. E, além do mais, que essa volta será gradual. Então, o que a universidade está prevendo, e ainda não tem nenhuma informação oficial, mas é o que ela está passando para a gente ainda como previsão, é que a gente voltaria em 1º de julho com 20% dos funcionários, só 20%, por 15 dias. Se nada acontecesse, se estivesse tudo ok, mais 15 dias com mais 40%, com mais 20% de funcionários, totalizando 40% de funcionários. Aí nós estamos entrando em agosto já. Né? Entramos em agosto, a gente voltaria com 60% de funcionários e 50% de estudantes. Então, ainda é isso que a comissão está se debruçando, que se voltar com 50% de estudantes, quais serão esses anos e como serão as atividades desses alunos. O que uma coisa que está sendo deixando bem claro é que as atividades de aula teórica, essas permanecerão online, mesmo no segundo semestre. Provavelmente, o retorno desses alunos, de 50% que está previsto para começo de agosto, então provas ou mesmo atividades de laboratórios. Tá? É isso daí, Cíntia. E uma outra questão sobre esse documento da comissão é que no final eles falam sobre um cronograma de obras. Então, eles colocam várias sugestões, aí é uma dúvida mesmo minha, né? São colocadas várias sugestões e aí no final, para finalizar os preparativos, aguardamos o cronograma das obras, que seriam na clínica, então. Isso. Que é o seguinte, é que como está sendo estudado, a clínica necessariamente terá que passar por algum tipo de reforma, tá? Reforma mais simples ou reforma mais complexa, mas necessariamente terá que passar. E isso terá que ter um aval da reitoria, por causa de recursos financeiros. Quando a gente teve conversa com o reitor semana passada, foi o que ele falou. Ele falou, ó, vocês têm que colocar no papel para que a gente possa ter uma noção de quanto gastaria para um retorno com menos verba e quanto gastaria com um retorno com mais verba. E aí, se vai ter esse recurso ou não, também é uma outra situação. Né? A gente está pensando, pretendendo que tenha, porque se não tiver, o retorno fica, não posso falar, quase que impossível de ter, do jeito que a clínica se encontra hoje. Então, alguma coisa a gente vai precisar ter de retorno deles para que a gente possa
a planejar esse retorno, essas atividades clínicas. Ok? Ah, ótimo. Obrigada, professor. Obrigado. Fernanda, não, nós não temos nenhuma informação sobre o concurso da farmacologia. Mais alguma? Chegou a ser, depois que a gente conversou da última, acho que foi na última congregação, foi encaminhada a solicitação excepcional para abrir, para manter, para reabrir a inscrição? A Ana tentou contato lá, eu não tenho a resposta, mas eu sei que nós estamos tendo dificuldades de encontrar gente lá na DGRH. Por isso que a gente não tem nenhuma informação ainda para te dar. Porque, assim, ó, por exemplo, na USP está ocorrendo concurso, né? É uma situação diferente, tudo, mas a minha preocupação é, como o professor Francisco Groppo pediu análise para aposentadoria especial, nós tivemos aí semana passada com o perito, de repente, se sai a aposentadoria dele, não tem professor para dar, principalmente que eu estou pensando na anestesiologia aí, né? Uhum. Na clínica. Não tá parado não, viu, Fernanda? Eu só não sei te falar se tem como que tá né? Eu tô querendo dizer assim, os concursos não estão parados. Só para você ter uma ideia, tá passando aí o concurso do departamento para a vaga do professor Rafael Stipe. Nós fizemos a consulta e tivemos a resposta que podemos continuar com o processo. É que quando teve a suspensão das atividades, a gente suspendeu, lembra? Isso. A gente encaminhou, então, suspendeu para reabrir. gente, Então, talvez possamos reabrir, reativar. Nós as vamos nos debruçar disso e aí eu te passo as informações. Obrigada. Ok? Tá ótimo, gente. Eu acho que é só isso. Mais nenhuma dúvida? Agradeço a todos pela compreensão e, por favor, se cuidem. Espero tê-los em volta em breve com bastante saúde. Obrigado a todos.